Olá pessoal, essa aqui é a nossa primeira aula do curso de Estágio Profissional em Ensino de Geografia e Material Didático, que faz parte do processo de formação de professores no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. A ideia dessa primeira aula é que a gente apresente algumas das concepções que vão nortear a nossa reflexão sobre o estágio, a relação do estagiário com a escola, e essas concepções estão vinculadas à ideia de educação, escola e currículo, que são elementos centrais para a gente pensar a atuação dos futuros professores. A gente vai lidar cotidianamente com esses termos e é fundamental que a gente possa entender que são termos que se constroem historicamente no interior de um debate epistemológico importante, e quanto mais cedo a gente se preocupar em entender a importância de discutir esses conceitos, mais a gente garante uma formação de professores qualificada e que possa, de alguma forma, entender os desafios epistemológicos e políticos da docência. Acho que para a gente começar, uma primeira ideia que é fundamental e que vai nortear a nossa perspectiva é que nós partimos da concepção de que para entender educação, escola e currículo, a gente precisa entender o contexto no qual cada uma dessas concepções é formada no interior de um projeto de sociedade. E aqui a gente está dialogando com o pesquisador argentino Aníbal Ponce nesse livro chamado Educação e Luta de Classes. O autor vai nos dizer nesse contexto que, para ser eficaz, toda educação imposta pelas classes proprietárias deve cumprir três finalidades essenciais: destruir os vestígios de qualquer tradição inimiga, consolidar e ampliar sua própria situação de classe dominante e prevenir uma possível rebelião das classes dominadas. O que o autor está nos chamando a atenção e o que nos interessa nesse momento? É entender que toda discussão de educação precisa ser compreendida no interior de um projeto de sociedade. E a pergunta que nós temos que fazer é: nós vivemos numa sociedade capitalista que surge na transição do século XVI para o século XVII, e a pergunta que nós temos que fazer é: que projeto de educação tem a sociedade, os agentes da sociedade capitalista? Como esse projeto de educação se materializa no cotidiano da escola, na forma como os currículos são pensados? E para isso, a gente precisa pressupor que há uma relação direta entre projeto de sociedade, projeto de educação, projeto de currículo, e entender que a escola é uma forma conteúdo dessa relação. A escola, tal qual nós conhecemos, desta forma de organização, do sinal que bate a cada 50 minutos, da organização curricular, ela não é a histórica, ela não está presente da mesma forma em vários momentos da história. Ela tem um período no qual ela surge, e ela surge como expressão desse processo diretamente vinculado ao modo de produção capitalista. Se a gente retoma, por exemplo, essa frase do Henry Ford: minha verdadeira tarefa não é a fabricação de automóveis, os carros que saem da minha fábrica são apenas subprodutos do meu trabalho, que é fazer homens, a gente entende que quando a gente concebe o modelo de educação, concebe o modelo de escola, concebe o modelo de currículo, no limite a gente está respondendo a pergunta: qual é o sujeito social que eu pretendo formar? Quais são os princípios que devem mover esse sujeito? E por isso que, no interior do modo de produção capitalista, eu vou formar esse sujeito dentro da perspectiva que interessa a reprodução de classes no capitalismo. Não é à toa que a escola como forma conteúdo, a escola moderna como forma conteúdo dessa sociedade capitalista, ela tem sua origem naquilo que o Eric Hobsbawm vai chamar de dupla revolução: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. É nesse contexto que se forma, de um lado, esse sujeito vinculado a uma identidade nacional e esse sujeito que é disciplinado ao trabalho. Quando a gente fala de disciplinamento, a gente fala de disciplinamento das subjetividades e disciplinamento físico do corpo. Por isso que a escola é também uma experiência de controle dos corpos, de normatização dos corpos, como bem colocou o Michel Foucault no livro Vigiar e Punir. Portanto, a pergunta que a gente tem que fazer, partindo do pressuposto de que cada projeto de educação, cada projeto de escola, cada projeto de currículo é também um projeto de sociedade, e que a gente precisa entender esse projeto de sociedade para entender escola, educação e currículo, a gente tem que se perguntar: o que mudou do contexto no qual a escola capitalista surge para o momento atual? Nós podemos falar, portanto, que nos últimos 70, nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos, nós estamos vivendo uma intensificação do projeto neoliberal do capitalismo. E esse projeto tem sido marcado por algumas características que, no decorrer da leitura dos textos, nós vamos aprofundar, que é uma ampla precarização do trabalho. Nós temos condições de trabalho cada vez mais precárias, ou seja, você tem em vários países a aprovação de
reformas que retiram garantias como férias, como 13º, ampliam a jornada de trabalho, criam contratos de trabalho flexíveis, e aí a flexibilidade aqui lida do ponto de vista da sua negatividade, ou seja, sem as garantias legais para que o trabalhador, se o trabalhador fique doente, ele possa efetivamente ter os cuidados e a garantia do trabalho, né? É também marcado por a expoliação de direitos. Então você tem a expoliação do direito à moradia, do direito à saúde, e esses direitos cada vez mais marcados por uma mediação mercadológica e por amplos genocídios. Nós estamos falando de uma ampliação da violência, e a violência que é definida por um recorte de classe, por um recorte de raça, por um recorte de gênero. Portanto, a gente pode pensar que o que nós estamos vivendo nos últimos 20, 30 anos, principalmente com o final da Guerra Fria, de alguma forma, com a derrocada da experiência do socialismo real, é a tentativa do neoliberalismo se tornar uma única razão do mundo. O que isso significa? O neoliberalismo se tornar a forma única de projeto societário, ou seja, não há alternativa ao modelo neoliberal. Este é o argumento que os neoliberais estão tentando, de alguma forma, construir como convencimento, e, portanto, cabe a cada um dos sujeitos apenas se adaptarem ao processo neoliberal e não se contrapor a essa sociedade. Com isso, só que aí tem um elemento importante que a gente precisa detalhar. Isso é uma leitura histórica linear. A gente precisa dar uma densidade geográfica a esse debate também e se perguntar qual é o sentido da escola, da educação e do currículo na sociedade capitalista contemporânea e qual é o sentido na sociedade brasileira, que é muito diferente. Ou seja, você tem elementos da lógica capitalista da sociedade brasileira que são específicos e que isso tem a ver com um conceito que o professor Milton Santos vai trazer em 1978, que é a ideia de formação socioespacial. Então a gente vai pensar os debates sobre currículo, sobre educação, sobre escola, no interior do debate sobre o que é uma formação socioespacial. Ou seja, de que forma as condições materiais e a dinâmica própria do espaço e da formação espacial brasileira transformam e trazem novos elementos para entender a dinâmica do modo de produção capitalista. E aí eu queria destacar só um aspecto para a gente entender melhor, é que, por exemplo, uma das características marcantes da nossa formação socioespacial é a violência como uma mediadora do cotidiano. A gente teve, por exemplo, no ano de 2016, mais de 62 mil pessoas mortas. Nós tivemos muitos jovens assassinados, quase 34 mil jovens assassinados em 2016. Nós temos uma sociedade marcada por uma violência, e que é uma violência, como a gente pode ver nesse dado, que atinge basicamente a população pobre, a população periférica e a população preta. Isso são elementos importantes para a gente levar em consideração no nosso debate também. Portanto, outro elemento que a gente precisa considerar é que, dentro desta lógica central desse projeto educacional neoliberal e que no Brasil se expressa pela lógica da violência, que autores como Aquilini Bey vão chamar de necropolítica, você tem aquilo que nós podemos considerar quais são os sujeitos hegemônicos, ou seja, os agentes hegemônicos da educação neoliberal hoje no Brasil. Se antigamente você tinha o Estado Nacional com um papel fundamental nesse processo, hoje permanece a atuação do Estado, mas essa atuação é cada vez mais mediada por esses organismos que são privados, ditos sem fins lucrativos, mas que nós sabemos que estão vinculados a grandes empresas que têm como objetivo tornar a educação não mais um direito, mas uma mercadoria. Aqui nós temos alguns desses grupos que têm hegemonizado o debate do que deve ser a escola, do que deve ser a educação, do que deve ser o currículo, e, portanto, eles estão disputando esses conceitos e tentando construí-los a partir de uma perspectiva neoliberal. Percebe? Então, é fundamental que a gente entenda que o tempo todo, como está em disputa um projeto societário, também está em disputa um projeto de educação, um projeto de escola e um projeto de currículo. Nesse sentido, quando a gente olhar para esses termos, nós precisamos entender que, portanto, essa relação articulada e imbricada entre educação, escola e currículo pressupõe sempre uma ideia de projetos, quais são os projetos hegemônicos e contra-hegemônicos possíveis, relações de poder, de identidades e formas de organização espaço-tempo. Como eu disse, nós temos hoje uma lógica de organização da escola, que é essa lógica que vem da dupla revolução. Não seria possível pensar outras formas de organização? Lá no século XIX, os anarquistas já pensavam outras formas de escola, mas hoje nós temos o movimento quilombola, movimento indígena, os movimentos de educação do campo, que também pensam outras formas de organizar o espaço escolar, os espaços e os tempos escolares.
Portanto, durante a experiência do estágio, é fundamental a gente entender quais são as hegemonias, mas também quais são as contra-hegemonias de educação, escola e currículo que estão se produzindo nas experiências escolares que vocês vão conhecer. Como essas escolas vão se colocando na direção oposta ao projeto societário capitalista e vão criando outras possibilidades de reflexão. E também é importante pensar qual é o sentido do ensino de geografia neste processo. O que seria pensar o ensino de geografia de acordo com a lógica neoliberal e o que significaria pensar o ensino de geografia numa perspectiva contra-hegemônica. Nesse sentido, todos esses debates vão ser centrais para a gente pensar a nossa articulação durante a experiência do estágio e refletir a importância de compreender que educação, escola e currículo são sempre processos em construção, em disputa e que pressupõem o reconhecimento de diferentes agentes, práticas, ações no cotidiano.